Fala galera, tudo bem? Meu nome é Frederico Padrão, criador do canal Mecânica Descomplicada, e eu estou aqui na Oficina do Saber junto da MTE Thomson para apresentar para vocês o 5º vídeo do curso de Metrologia. Nesse vídeo, com toda a parte matemática necessária devidamente assimilada, nós vamos falar sobre prefixos. O nome pode causar estranheza e talvez um pouco de medo, mas você vai ver que apesar de não notar, você trabalha com isso o tempo inteiro. Prefixo é aquela letrinha que vem depois do número e antes de qualquer tipo de unidade de medida. O prefixo basicamente indica e resume uma operação matemática, definindo o tamanho do número. Isso torna mais fácil o trabalho e a compreensão dos valores. Exemplo: imagine que você está comprando um móvel e você lê na etiqueta que a massa dele é de 138 mil gramas. Você estranharia, não é verdade? Não é a forma que você esperaria ler a massa de um móvel. Por outro lado, se você lesse 138 kg, não haveria nenhum problema. Tendo você noção ou não, esse não estranhamento se deve ao prefixo quilo, representado pela letra K minúscula logo antes da unidade grama. O prefixo quilo indica que o número que vem antes dele deve ser multiplicado por 1000. Portanto, 138 kg nada mais é do que 138 vezes 1000 gramas. Como você pode ver, não há diferença nenhuma em dizer 138 mil gramas ou 138 quilogramas. Contudo, a medida é escrita e passada de forma mais compreensível e sucinta como 138 quilogramas do que como 138 mil gramas. Outro exemplo. Você consultou o catálogo do fabricante e descobriu que o gap das velas de ignição do motor do seu carro é de 0,0008 metro. Super estranho, né? Gap de vela de ignição em metros. Já se o catálogo dissesse 0,8 milímetro, você entenderia na hora. Note que nessa segunda passagem de medida está presente o prefixo milli, representado pela letra M minúscula. O prefixo milli indica que o número que vem antes dele deve ser dividido por 1000. Se você pegar uma calculadora, verá que a divisão de 0,8 por 1000 é igual a 0,0008. Portanto, como você pode ver, não há diferença nenhuma em dizer 0,0008 metro ou 0,8 milímetro. Contudo, a medida é escrita e passada de forma mais compreensível e sucinta como 0,8 milímetro do que como 0,0008 metro. Há uma forma alternativa de entender prefixos que representam uma redução no tamanho de um número, para quem não gostou ou não entendeu a explicação anterior. Vamos a ela. Você tem um comprimido em mãos cuja massa é de 5 mg. O prefixo milli, como eu disse anteriormente, indica uma divisão por 1000. Pense então que você tem 1 grama e esse 1 grama foi dividido em 1000 partes iguais. Dessas 1000 partes iguais, você pegou 5 partes. Pronto, você tem em mãos 5 miligramas. Mais fácil ou mais difícil de entender? Enfim, além desses prefixos, quilo e milli, há diversos outros, como mega, giga, centi, micro, nano e por aí vai, cada um deles indicando uma determinada operação matemática e, consequentemente, um tamanho. Não há motivo para preocupação com esse monte de prefixos e nem com as contas que eles representam, porque, compreendendo perfeitamente a função do prefixo, você não precisa decorar absolutamente nada, basta ter em mãos uma tabela de prefixos. Buscando no Google por tabela de prefixos, você encontrará uma tabela semelhante a essa. Cada linha dessa tabela diz respeito a um prefixo. Você tem o nome do prefixo, a letra ou as letras que representam esse prefixo e a operação matemática em potência de 10 que esse prefixo indica. No centro da tabela está a unidade de medida. Na parte superior da tabela estão os prefixos que aumentam o tamanho do número e na parte inferior estão os prefixos que reduzem o tamanho do número. Começando pela parte superior da tabela. Na ordem temos deca, representado pelas letras D e A minúsculas, cuja potência é 10 elevado a 1, indicando uma multiplicação por 10. Hecto, representado pela letra H minúscula, cuja potência é 10 elevado a 2, indicando uma multiplicação por 100. Quilo, representado pela letra K minúscula, cuja potência é 10 elevado a 3, indicando uma multiplicação por 1000. Mega, representado pela letra M maiúscula, cuja potência é 10 elevado a 6, indicando uma multiplicação por 1 milhão. Giga, representado pela letra G maiúscula, cuja potência é 10 elevado a 9, indicando uma multiplicação por 1 bilhão.
e tera, representado pela letra T maiúscula, cuja potência é 10 elevado a 12, indicando uma multiplicação por 1 trilhão. Acima do tera, como você pode ver, há outros prefixos, mas eu vou parar por aqui porque os outros prefixos não são tão utilizados no nosso dia a dia. De qualquer forma, se você tiver curiosidade, dê uma olhadinha neles. Partindo agora para a parte inferior da tabela. Na ordem temos desse, representado pela letra D minúscula, cuja potência é 10 elevado a menos 1, indicando uma divisão por 10. Cente, representado pela letra C minúscula, cuja potência é 10 elevado a menos 2, indicando uma divisão por 100. Mili, representado pela letra M minúscula, cuja potência é 10 elevado a menos 3, indicando uma divisão por 1000. Micro, representado pela letra grega Mi, esse U estilizado, cuja potência é 10 elevado a menos 6, indicando uma divisão por 1 milhão. Nano, representado pela letra N minúscula, cuja potência é 10 elevado a menos 9, indicando uma divisão por 1 bilhão. E pico, representado pela letra P minúscula, cuja potência é 10 elevado a menos 12, indicando uma divisão por 1 trilhão. Da mesma forma que ocorre nos prefixos que aumentam o tamanho do número, há outros prefixos após o pico. Eu vou parar nele porque os outros não são tão utilizados no nosso dia a dia, ok? Os mais atentos irão notar que há potências faltando na tabela. Entre o quilo e o mega, por exemplo, não estão presentes as potências 10 elevado a 4 e 10 elevado a 5. Obviamente, tais potências existem, mas não possuem um prefixo específico. 10 elevado a 4, por exemplo, equivale a 10.000. Quando não há um prefixo específico, geralmente se reescreve o número utilizando um prefixo que já existe. Para fazer isso, é muito simples. Primeiro, veja qual é o expoente da potência. Depois, olhando a tabela de prefixos, encontre o prefixo cujo expoente é anterior e mais próximo do expoente da potência. Na sequência, escreva a potência original como uma multiplicação de potências, sendo uma delas a potência desse prefixo. Por fim, basta substituir a potência pelo seu respectivo prefixo. No caso do 10 elevado a 4, o prefixo anterior e mais próximo ao 10 elevado a 4 é o quilo, cuja potência é 10 elevado a 3. Sabendo disso, reescrevemos 10 elevado a 4 como uma multiplicação de potências, usando o 10 elevado a 3. 10 elevado a 4 é igual a 10 elevado a 1, que é 10, vezes 10 elevado a 3. Como sabemos que 10 elevado a 3 é a potência do prefixo quilo, colocamos a letra que o representa. Pronto, 10 elevado a 4, ou 10.000, é igual a 10K. Já no espaço entre o milho e o micro, por exemplo, não estão presentes as potências 10 elevado a menos 4 e 10 elevado a menos 5. Da mesma forma que anteriormente, tais potências existem, mas não possuem um prefixo específico. 10 elevado a menos 4, por exemplo, equivale a 0,0001. O prefixo anterior e mais próximo ao 10 elevado a menos 4 é o mili, cuja potência é 10 elevado a menos 3. Sabendo disso, reescrevemos 10 elevado a menos 4 como uma multiplicação de potências, usando o 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 4 é igual a 10 elevado a menos 1, que é 0,1, vezes 10 elevado a menos 3. Como sabemos que 10 elevado a menos 3 é a potência do prefixo mili, colocamos a letra que o representa. Pronto, 10 elevado a menos 4, ou 0,0001, é igual a 0,1 mili. Questão importante. No caso dos prefixos que reduzem o tamanho de um número, sempre que o número atinge o tamanho da divisão que o prefixo indica, você chega a uma situação de redundância. Exemplo, 1000 milímetros. O prefixo mili indica uma divisão por 1000. Em outras palavras, você vai pegar 1 metro e dividi-lo em 1000 partes iguais. Depois disso, você vai pegar o que o seu número pede, que são 1000 partes. Faz sentido? Não. Você está dividindo por 1000 para depois pegar 1000. Se é para ficar com tudo, não precisa dividir. O resultado final dessa operação toda será o que você tinha no início, 1 metro. Outros exemplos de redundância: 10 decímetros, 100 centímetros, 10.000 décimos de milímetro e assim vai. Agora que você conhece os prefixos, vamos a outra questão importante. Lembra que os números decimais têm casas decimais? Primeira casa decimal, segunda casa decimal, terceira casa decimal e assim por diante? Então, os prefixos que nós acabamos de ver nos ajudam a entender essas casas decimais. A primeira casa decimal corresponde aos décimos da unidade de medida.
Caso você tenha dificuldade em visualizar isso, basta converter a primeira casa decimal em uma fração. 0,1, como nós vimos no vídeo anterior, é igual a 1 dividido por 10, que é 1/10. Perceberam? Seguindo, a segunda casa decimal corresponde aos centésimos da unidade de medida. 0,01 é igual a 1 dividido por 100, que é 1 centésimo. A terceira casa decimal corresponde aos milésimos da unidade de medida. 0,001 é igual a 1 dividido por 1000, que é 1 milésimo. Até aqui utilizamos os prefixos que existem na tabela. No caso da quarta casa decimal, 0,0001 ou 10 elevado a menos 4, não há um prefixo específico. Nesse caso, utilizamos um prefixo que já existe, exatamente como eu expliquei ainda há pouco. 10 elevado a menos 4 é igual a 10 elevado a menos 1, que é 0,1, vezes 10 elevado a menos 3, que é o prefixo mili, de milésimo. Como sabemos que 0,1 é igual a 1 dividido por 10, podemos concluir que a quarta casa decimal corresponde aos décimos de milésimo. A quinta casa decimal, 0,00001 ou 10 elevado a menos 5, também não possui um prefixo específico. Aplicando a mesma regra que foi aplicada anteriormente, chegaremos a 0,01, que é 1 dividido por 100, vezes 10 elevado a menos 3, que é o prefixo mili, de milésimo. Assim, podemos concluir que a quinta casa decimal corresponde aos centésimos de milésimo. A sexta casa decimal, 0,000001 ou 10 elevado a menos 6, corresponde aos milionésimos, e assim seguem as casas decimais. Exemplos: 0,1 corresponde a 1/10, 0,02 corresponde a 2 centésimos, 0,003 corresponde a 3 milésimos, 0,0004 corresponde a 4 décimos de milésimo, e assim por diante. Quando se lê a parte decimal de um número, você sempre deve considerar como referência a última casa decimal. Exemplo: 0,25. 0,25 possui duas casas decimais, sendo a última a dos centésimos. Assim, ao ler a parte decimal, se fala 25 centésimos. Outro exemplo: 0,314. 0,314 possui três casas decimais, sendo a última casa a dos milésimos. Assim, ao ler a parte decimal, se fala 314 milésimos. Ponto-chave: imagine que você pediu para 3 pessoas que elas cortassem um pedaço de madeira para você. Para a primeira pessoa, você pediu um pedaço com 2,1 metros de comprimento. Para a segunda, você pediu um pedaço com 2,10 metros de comprimento. Para a terceira, você pediu um pedaço com 2,100 metros de comprimento. Apesar de parecerem ter a mesma medida, há uma diferença extremamente importante: a especificação da precisão do corte. No primeiro pedaço, a precisão do corte vai até os décimos de metro, ou decímetros. No segundo pedaço, a precisão do corte vai até os centésimos de metro, ou centímetros. E no terceiro pedaço, a precisão do corte vai até os milésimos de metro, ou milímetros. Dependendo da aplicação desse pedaço de madeira, você pode querer uma maior ou menor precisão, e isso é feito através da especificação do número de casas decimais. Bem, galera, chegamos ao fim desse vídeo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Próximo vídeo: conversão de medidas. Até!